Boa tarde a todos. O meu nome é Ariel Mendes e eu sou o presidente da FACTA. Sejam bem-vindos à 40ª Conferência FACTA WPCA Brasil 2023. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema tão importante e relevante para o Brasil e para o mundo. Nos últimos anos, o Brasil tem se consolidado como celeiro do mundo. É um dos principais exportadores de alimentos do planeta, né? E hoje a nossa meta é transformar esse país de celeiro do mundo em Brasil supermercado do mundo. Essa posição de destaque é resultado de décadas de investimento em tecnologia e inovação, aliados à diversidade e à qualidade de nossos produtos. Entretanto, a produção animal também enfrenta desafios e riscos, como a influenza aviária, presente em países da América do Sul. Nesse sentido, é fundamental que a produção animal brasileira esteja preparada para enfrentar e prevenir este vírus, adotando medidas de biosseguridade rigorosas e eficazes. A sua presença é de extrema importância nesses 3 dias de evento, pois poderemos discutir com os especialistas presentes os avanços e desafios da produção animal. Aqui teremos oportunidade de compartilhar suas experiências, tornando um momento único para trocar informações e estabelecer parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento do setor, assim como traduzir esta ciência e tecnologia em aplicação prática e sustentável. Agradecemos por estarem conosco. Ligue a sua câmera para ter uma participação mais ativa com os nossos palestrantes. Agora, em nome da diretoria da FACTA e do ramo brasileiro da WPSA, que é a Associação Mundial de Ciência Avícola, queremos agradecer e reforçar as boas-vindas a todos aqui presentes e, em especial, aos membros do nosso corpo técnico, aos mantenedores, patrocinadores, nossos palestrantes e empresas que inscreveram seus colaboradores, aos professores, pesquisadores, estudantes e à equipe da Fundação que, ao longo do ano, colaboram com a avicultura e com a FACTA. Damos início, nesse momento, às palestras desse primeiro dia, com o painel Supermercado do Mundo. E convido para moderar esse painel, ao meu lado, o jornalista Luiz Henrique Mendes. O Luiz é um jornalista top, fez sua carreira no Valor Econômico, esteve trabalhando aí durante 12 anos e atualmente tem uma consultoria que chama de AgriBiz. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui, né? O Luiz é um expert em agronegócio e certamente vai enriquecer aqui o nosso debate. Como a gente comentava, se tem uma coisa que o Luiz sabe fazer, é pergunta. Então, os nossos palestrantes que se preparem. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ariel. Convidamos nesse momento o nosso primeiro palestrante para falar sobre aves, suínos e pescado de cativeiro, o Ricardo Santin, que atualmente é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, executivo da Associação Brasileira de Avicultura e vice-presidente do International Poultry Council, IPC, e é o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Ovos Brasil e membro do Conselho Curador da FACTA. Ricardo, muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Queria agradecer ao presidente Ariel Antônio Mendes, presidente da FACTA, meu querido amigo, professor, colega de trabalho de tantos anos, ao Luiz Henrique, que vai estar junto com a gente, aos demais palestrantes, Felipe e o Antônio, que vão estar aqui depois, Alexandre, que vão estar seguindo. E a ideia é que a gente fale um pouco das proteínas de aves, suínos e ovos. O Brasil, no setor de proteína, e um pouco para quem não conhece, eu queria apresentar a BPA, que tem as marcas Brazilian Chicken, Brazilian Duck, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Breeders. Temos 4 escritórios, São Paulo, Brasília, Bruxelas e Pequim. E são várias os integrantes da cadeia que trabalham nisso. Mas para falarmos um pouco do que vai ser na proteína nesse ano, nós precisamos olhar o que foi o passado e o que aconteceu até aqui. O Ariel sabe bem disso. Em 2020, nós tivemos a pandemia de Covid, que é fechar frigorífico, não fecha, cuida, investimentos de mais de R$1 bilhão para manter a carne na mesa dos brasileiros, alta do preço dos grãos, peste suína africana chegando em todo o mundo, fora aqui no Brasil.
retorno do depois em 2023, ou seja, o retorno do pós-pandemia de Covid, conflito Rússia-Ucrânia que mexeu na distribuição de grãos, inflação de alimentos, redução do preço dos grãos agora, embora ainda em patamar alto, você começa a ver uma redução do custo de ração no mundo inteiro, recrudescimento da peste suína africana no norte da China e Filipinas, especialmente em manutenção dessa peste na Europa, especialmente na Alemanha, e a influenza aviária, que está em todos os lugares, como falou o professor Ariel, precisamos prevenir, o Brasil nunca teve e continua a não ter. Esse é um ambiente que a gente viu e agora começa a viver no Brasil problemas econômicos que decorrem ainda dessa situação. O mercado projetando aumento da inflação alta, agora começa a cair os dados da inflação. A inadimplência no Brasil, especialmente em alguns estados, chega a 47%, 50%. E os preços das comidas em patamares mais altos. Mas o Brasil, como falamos, não tem influenza aviária. Ele faz mais de 40 mil testes foram feitos pelo Ministério da Agricultura, em cooperação com as secretarias estaduais, secretarias municipais de Agricultura e Defesa e nos municípios, e também nós temos peste suína africana. Por isso, quando a gente fala o Brasil como supermercado do mundo, o que nós queremos dizer é que nós estamos, sim, livres de doenças e enfermidades das aves e dos suínos, para a produção de carne de aves, para a produção de carne suína, para a produção de ovos, para entregar alimentos para o mundo e também melhorar nessa entrega. Tenho certeza, depois o Alexandre vai falar um pouco disso, e o Felipe vai falar das carnes de boi, mas nós temos condição de ajudar essa retomada mundial de consumo que a gente consegue ver para os próximos anos, com crescimento, com a volta de crescimento de renda, na saída do pós-pandemia, como falamos antes. Uma visão geral da indústria brasileira. Um dado aqui que chama a atenção, são 169 bilhões de dólares a receita cambial trazida por aves, suínos e ovos nos últimos 22 anos. Isso faz mais de R$500 bilhão, receita que veio de fora, mais de 3,8 milhões de contêineres exportados, fazendo do Brasil o maior exportador de carne de aves do mundo, o quarto maior exportador e produtor de carne suína do mundo. Hoje o Brasil está produzindo, é o 7º em produção de ovos, e o Brasil está aí com números muito positivos na produção de carne de frango, é o 2º maior produtor, o maior exportador, com 35% do market share global. E o que a gente vê para esse ano? Nós temos condição de ser a indústria que vai ajudar a ser o supermercado do mundo? Sim. O Brasil tem condições, sim, de crescer na produção de aves de suíno, e elas estão projetadas para isso. E a produção, segundo a BPA, deve chegar esse ano na casa de 14.750.000 a 15 milhões de toneladas. A exportação deve quebrar a barreira dos 5 milhões de toneladas, já crescemos 15% em volume no primeiro quadrimestre de exportação de carne de frango, e a disponibilidade de mercado interno estável, algo que até o ano passado cresceu sempre no mercado interno também. Ou seja, exportamos bastante, mas não deixamos de cuidar do nosso principal mercado, que é o mercado brasileiro. Agora, nas exportações, como disse, de janeiro a abril, 12,1%, tinha 15% era no trimestre, 12% no quadrimestre, para vendas aí como China, que cresceu 33%, Japão, África do Sul, Emirados Árabes e outros 140 países no mundo que compram a carne brasileira. Esse crescimento cresce não só em volume, mas também em receita. E nós estamos preparados também nas carnes suínas? Estamos sim. Nós temos aqui uma produção de 4.700.000, indo para próximo de 5.100.000 em 2023, tendo feito 4.983.000 em 2022. Um crescimento que se prevê de até 3,5% na produção de carne suína em 2023, 5.100.000 a 5.150.000 toneladas, e uma exportação que vai seguir acima da casa de 1 milhão de toneladas e deve chegar um crescimento de até 12% esse ano, puxado especialmente pelas compras da China, mas também pelas compras de países como Canadá, México e assim por diante. Vejam, quem compra do Brasil cresceu 15,9% no quadrimestre, a China é o principal comprador, mas tivemos entre os 10 maiores compradores do Brasil, 8 deles cresceram. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para esse quadro, olhando quando falamos em supermercado do mundo. Olha só, o continente asiático tem uma população de 4,7 bilhões de pessoas. É possível que tenha mais gente dentro desse círculo vermelho do que fora dele no globo. E aí está a Índia, está a China, e esses são os produtos que eles costumam, na sua cultura, consumir mais, que são complementares. São produtos que têm complementariedade.
Mas esse mundo que eu apresentei para vocês ainda tem muita produção desse jeito. Veja uma produção absolutamente de fundo de quintal, com abates feitos no wet market, uma coisa muito ainda atrasada, né? Isso aí não é na China, isso aí são países como Bangladesh, Paquistão. Ainda há muito wet market na Ásia, que vende essas condições de alimentos. Está aqui venda de suínos, venda de aves. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma China que floresce em desenvolvimento e tecnologia e qualidade dos alimentos. Veja que nesse slide você vê imagens de um supermercado que tem tudo o que tem de melhor no mundo. E nessa bandejinha que está fixa aí, são pés de frango que são vendidos lá à la carte para a pessoa comer, mas junto com os melhores produtos e a melhor qualidade que você tem. E ao lado direito, onde tem esse menininho, ele está segurando um pé de frango que está aí já preparado para consumir como eles consomem. Esse é o que vai acontecer com o restante daqueles países que nós vimos, o wet market, por exemplo. A evolução vem para cá, para mercados disso, à medida que a renda vai chegando e vai agregando renda, e você vai cair para um e-commerce como tem na China hoje. O fortalecimento dos canais online, como Tmall, Alibaba, AliExpress e tantos outros que existem já na China, fazem as pessoas comprar, veja nesse slide, pode comprar 4 pezinhos de frango e recebe diariamente na sua casa. Só o Alibaba, na visita que fizemos agora, na missão do presidente da República, que foi para lá acompanhando o ministro Carlos Fávaro, nós fomos ao Alibaba, eles fazem 100 milhões de transações por dia. É algo impressionante. E isso está agregando a renda. E eu vejo aqui, como tem, então, vimos países que têm wet markets, mas países que estão hoje cuidando de segurança alimentar, que ainda têm uma indústria incipiente e precisam cuidar de dar comida para as pessoas. Aí temos uma faixa de países, e esse slide é feito pelo Luiz Rua, nosso diretor de mercados, que cuida da sanidade alimentar. É o grande asset, como China, como Rússia, que a Ásia exige que tenha padrões de consumo de qualidade. Os de valor agregado, como o Brasil e o Japão, por exemplo, e também as novas tendências. Agora, esses países, vamos usar só um deles como exemplo. A China, na retomada pós-pandemia da Covid. O Brasil pode ser o supermercado do mundo? Sim, porque é importante olhar quando eu vejo as viagens domésticas internacionais da China só no pós-pandemia. No feriado de 3 de maio do trabalho, eles fizeram viagens domésticas de 274 milhões de pessoas. O aumento de consumo no food service foi de 57% e o aumento só em Xangai, que é uma cidade muito cosmopolita, o consumo no food service aumentou para 62%, quando comparado com 2019. Só na volta às aulas, na China, voltaram mais de 314 milhões de pessoas. Veja o quanto você tem de consumo que estava reprimido e agora volta, tendo um panorama de uma indústria americana com produção estável, vivenciando inflação e, inclusive, troca de consumo de proteínas lá nos Estados Unidos. Você tem uma indústria europeia com uma diminuição da produção e diminuição severa da exportação. E você tem o Brasil com chance de poder crescer nas suas exportações. Indo para o final da minha fala, já que estou esgotando o meu tempo, né? Em 2050, nós vamos ter provavelmente 9,7 bilhões de pessoas e nós temos hoje a Índia já ultrapassou a China. Agora vejam na Índia. Quantas pessoas não consomem carne na Índia por questão religiosa? Você fala que é menos de 30%. O restante é pessoas que poderão consumir à medida que vão tendo agregação de renda. E isso passa também por uma Nigéria, onde o Brasil não consegue vender por protecionismo local, por um Paquistão, onde as vendas estão abertas, mas ainda são pequenas, por uma Indonésia, onde nós ganhamos um painel na OMC e ainda não foi implementado. Você tem aí Filipinas, que nós já vendemos, México agora vendendo carne de aves e suíno, mas o México é a grande surpresa do consumo na carne suína para esse ano. Uma Tanzânia, são muitos os países que ainda têm renda média per capita muito baixa, e todo mundo sabe, à medida em que as pessoas começam a ter renda, os primeiros $10, mais da metade deles vai para onde? Para consumo de alimentos e proteínas especialmente. E é por isso que a gente acredita. Quando eu olho, e o pedido do professor Ariel foi que a gente tivesse mostrar que essa situação, frangos, suínos e ovos, tem capacidade de ser, de fato, um dos elementos do Brasil ser o supermercado do mundo? Sim.
e em todas as suas características. Fornecendo matéria-prima para que seja processada localmente, sim, mas também como nós fazemos no setor de ovos. Vendemos ovos processados para o Japão, ovo líquido, ovo em pó. A gente vende carne cozida, carne já processada, nuggets, cordon bleu para a Europa, para vários países no mundo. E é isso que a gente faz, continuando ainda também, podendo fazer vendas de pé de frango, que tem altíssimo valor agregado e consegue rentabilizar a nossa indústria. Por isso, a minha mensagem aqui nessa conferência FACTA WPSA é exatamente de crença no Brasil. Crença na atitude, crença no cuidado, crença na nossa indústria, que trouxe o Brasil até aqui sem influenza aviária, fazendo um dos melhores produtos e com muita sustentabilidade para o mundo. E é isso que a gente quer continuar e vamos aqui bater um papo com os demais apresentadores e com o Luiz. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelas contribuições. Daqui a pouco você volta aqui. Queria chamar agora para nossa segunda palestra o Felipe Azarias. Muito bem, Felipe é especialista em comércio exterior, fez comércio exterior no Mackenzie e é pós-graduado em agronegócios. Ele trabalhou quase 20 anos na JBS, onde conduziu estratégias de venda e exportação para mais de 40 países, e hoje ele atua numa interface entre exportação, desenvolvimento social e sustentabilidade. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Valeu, boa palestra. Obrigado. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui hoje. Eu quero, primeiramente, agradecer ao professor Ariel e toda a organização por esse evento espetacular. Como o Luiz bem disse, meu nome é Felipe Azarias, eu tenho 20 anos de mercado de proteína animal, já conduzi negócios em mais de 40 países e atuei como executivo nos Estados Unidos, Brasil e Paraguai. Fundei a Sustainable Trade Partner, é uma plataforma de negócios sustentáveis que tem como principal objetivo mudar o mundo através da produção de alimentos. Então, esses são nossos pilares: nutrição infantil, proteção da vida selvagem, educação ambiental e compra sustentável. Eu gostaria, antes de iniciar o nosso bate-papo com relação ao cenário de carne bovina internacional, em passar alguns indicadores super importantes com relação a consumo. Então, até 2050, a população mundial tende a crescer em 1,8 bilhões de pessoas. E um outro fator super importante, que é o avanço da urbanização global, que nada mais é do que o êxodo rural, que tem uma expectativa de sair de 55% no ano de 2022 para 68%. Em outras palavras, pessoas, consumidores deixando o consumo de subsistência e passando a consumir fora do lar. Esse crescimento é por volta de, se passarmos para o número da população, 1 bilhão de consumidores consumindo fora do lar. Um outro fator super relevante que demonstra o desenvolvimento do consumo mundial é o aumento da renda. Então, é estimado que 900 milhões de pessoas saiam da classe baixa e ingressem na classe média baixa. Então, isso é um movimento muito importante, porque à medida que a renda aumenta, as pessoas querem comer melhor e, consequentemente, alimentar-se de proteína animal. A classe média alta tem a projeção de aumentar em 400 milhões de pessoas, e países de desenvolvimento como China e Índia aumentar aí a renda e por volta de 5,6 trilhões e 1,6 trilhão, respectivamente. Agora, dado esse contexto macro, eu gostaria de entrar um pouquinho mais na perspectiva de produção mundial de carne bovina, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho de rebanho, abate, produção, consumo e comércio internacional. Então, começando pelo abate e pelo rebanho. Então, hoje, o mundo conta com 1,6 milhões de cabeças, liderado aí pela Índia, Brasil, China, Estados Unidos e União Europeia. Por outro lado, os países que têm o maior abate está liderado aí pela China, pelo Brasil, pela Índia, pelos Estados Unidos. Ao longo da apresentação, a gente vai ver que não necessariamente quem tem maior rebanho, quem tem maior abate, tem a maior produção, como a gente pode observar aqui agora. A partir do momento que a gente começa a comparar produção, então já muda, já começa a haver um movimento aí. Os Estados Unidos é o maior produtor de carne bovina no mundo, seguido do Brasil, China e a União Europeia. Por outro lado, os Estados Unidos seguem a liderança de consumo de carne bovina, seguido de China, Brasil e União Europeia.
Quando a gente observa o comércio internacional, os maiores importadores de carne bovina do mundo, China, Estados Unidos, Japão e Coreia e União Europeia. E, por outro lado, os maiores exportadores, Brasil, Estados Unidos, Índia e Austrália. Então, esses slides eu resumi aqui de uma maneira interessante para a gente fazer um sumário do que eu acabei de discutir sobre abate, consumo e comércio internacional. Então, não necessariamente ter o maior rebanho ou ter o maior abate significa ter a maior produção. Como a gente pode ver aqui, os Estados Unidos abate 34 milhões de cabeças por ano e produz quase 13 milhões de toneladas, seguido do Brasil, que abate 42 milhões de cabeças por ano e 10 milhões de toneladas. Quando a gente observa a China, que estava lá entre os maiores produtores, abate 47 milhões de toneladas e produz 7 milhões. 47 milhões de cabeças e produz 7 milhões de toneladas. E a Índia, que estava em primeiro lugar, abate quase 40 milhões de cabeças e produz 4 milhões de toneladas. O que significa isso? Além do rebanho, o crescimento do rebanho desse país, o peso médio de carcaça influencia e muito. E é por essa razão que a gente vê alguns países, se a gente observar aqui, alguns países como Estados Unidos, Canadá, por conta de genética e nutrição, confinamento, faz com que o desfrute seja muito mais considerável. E isso é uma grande oportunidade para nós do Brasil, que eu comentarei um pouco mais adiante. Seguindo a apresentação, agora uma comparação muito importante entre produção e consumo. A gente estava falando, né? Olha a China aqui. Nos últimos 9 anos, o consumo de carne bovina da China aumentou em 65%. Em uma produção de 17%. A Coreia aumentou o consumo em 39% nos últimos 9 anos, com uma produção caindo em 4%. Então, a gente observa, internacionalmente, o consumo de carne bovina vem aumentando e a produção não acompanha o mesmo movimento. E a gente pode observar isso através dos números aqui do comércio internacional. Então, a China, em 9 anos, aumentou em 3 milhões de toneladas de importação, Estados Unidos, 500 mil toneladas, Coreia, quase 300 mil toneladas. Se nós somarmos somente esses 5 países importadores, o que eles cresceram de compra representa toda a produção do Uruguai, Argentina, Paraguai e Austrália. Então, é incrível esse crescimento, totalmente correlacionado renda, urbanização e crescimento populacional. Então, agora, olhando um pouquinho para os mercados e aonde cada mercado está posicionado, que é muito importante, entender onde nós estamos posicionados com relação a preço e acesso a mercados. Então, como a gente pode observar aqui, como nós podemos observar, Brasil e Paraguai está aqui nesse range aqui de preços, onde Estados Unidos, Austrália seguem um pouco superiormente. O que acontece com esses mercados? Eles estão focados em mercados que até 2021, que é essa pesquisa, no Brasil não tinha acesso. Então, o Japão, não tem acesso ao Japão ainda, a Coreia do Sul, o Canadá, Taiwan, Estados Unidos. Então, é um grande objetivo e desafio nosso estar aprovando mais países para que a gente consiga melhorar esse preço médio internacional e atenda às necessidades internacionais no aumento de consumo de carne bovina. E aqui eu passei, como o tempo está esgotando, eu passei aqui mercado a mercado para entender os nossos competidores internacionais. Para onde eles vendem? Então, nos Estados Unidos, eles vendem para o Japão, Coreia, China, México. E importa. Então, existe um trade-off muito grande. Os Estados Unidos exporta para os países que melhor pagam e importa de outros países. Então, a Austrália, nos últimos anos, passou por situações de inundação e seca, onde teve um impacto muito importante, e eles estão voltando com força total. Então, é um outro mercado que está aí na competição internacional, vende basicamente Japão, Coreia e China. A Argentina vem crescendo, existem 74% do que a Argentina exporta, vai para o mercado chinês. Então, está bem concentrado no mercado da China, as exportações argentinas. A Índia, basicamente, foca as exportações de Egito, Malásia e Vietnã. E o Brasil
56% das exportações vão para a China, 7% dos Estados Unidos e entre outros mercados. Aqui por que o Brasil é o mercado do mundo? Aqui estão dados que evidenciam não só o que nós vimos antes, mas o que está acontecendo com outros países que estão competindo com a gente no mercado internacional. Então, a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, o rebanho de 2023 para 2024 cai em 3%. Esse é um número muito expressivo, em 3 milhões de cabeças. E isso vai ter um impacto importante, onde o estoque de vaca está em seu menor nível desde 1962. Um outro ponto que acaba impactando nos Estados Unidos é a limitação de mão de obra, e isso faz com que o mercado ou compre mais do Brasil ou deixe de exportar para outros mercados onde a gente vai poder atender. Na Europa não é diferente, então o rebanho de vaca é estimado até 2030 em baixar em 2,8 milhões, e 9% é muito expressivo. Hoje, nós que acompanhamos, o mercado europeu tem uma crise energética muito importante, pressão ambiental para reduzir a densidade do rebanho e a produção caindo aí, por volta de 700 mil toneladas de 2013, comparando com 2022. E China, por um outro lado, vai continuar crescendo. Nos últimos 9 anos, cresceram 65%, fim de lockdown, expectativa de crescimento econômico, e outros mercados, como Coreia e Japão, vão continuar crescendo o consumo numa proporção muito superior ao que eles produzem. Então, só para finalizar minha apresentação, o Brasil é sim o mercado do mundo. Temos a vocação natural para fornecer alimento, extensão territorial, mão de obra qualificada, um dos maiores produtores de grão internacional, potencial para aumentar a produtividade da pecuária, através de confinamento, genética, entre outras coisas, e autossuficiência energética. Então, eu acredito que as oportunidades que nós temos como país para melhorar o agronegócio e evoluir na pecuária, tem alguns pontos super importantes, que é a parte de revisão de protocolo China com relação à BSE. Esse é um ponto muito importante que a gente acaba colocando em xeque toda a pecuária por conta desse protocolo. Revisão de idade de animais para ser exportado à China, que somente o Brasil, em todo o mundo, só pode exportar animais até 30 meses. Isso é muito impactante para o nosso país. Aprovação de mercados, desde que venha já também com uma política de tratativa diplomática na parte de fiscal, para a gente competir com os países que já estão vendendo os novos mercados. E no caso da Indonésia, é um país que recentemente abriu 100 mil toneladas de cota, fazer um apoio diplomático para a gente deixar de vender somente para indústria pública, setor público, e vender para o setor privado. Essa é a minha apresentação, aqui estão nossos parceiros, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela excelente apresentação. Nós vamos passar agora a mais uma apresentação, que é do José Antônio Ribas. O Ribas, ele é engenheiro agrônomo, tem um MBA em gestão pela qualidade, gestão empresarial e desenvolvimento executivo. Atualmente, o Ribas é diretor executivo de agropecuária e sustentabilidade da JBS Seara. Ele é também presidente do Sindicarne de Santa Catarina e da CAV, né, que é a Associação Catarinense de Avicultura de Santa Catarina, vice-presidente do Sindavipar, e membro dos conselhos consultivos da BPA e do conselho curador da FACTA. Ribas, muito obrigado por estar conosco nesse dia. Vocês me escutam bem? Conseguem me ouvir? Sim, Ribas, estamos te ouvindo. Ah, legal. Maravilha. Mariel, super obrigado aí pelo convite, por estar aqui participando com vocês. Uma honra estar aqui com esse grupo seletíssimo aí, né? Eu nem vou ficar gastando ficha aqui em falar do Felipe Azarias, meus colegas até esses dias, do Santim, porque eu ia gastar todo o meu tempo só falando dos dois colegas aí. Então, é uma honra estar com vocês. Vou tentar ser complementar um pouquinho na abordagem aqui com eles para falar alguns temas a mais. Dentro desse conceito do Brasil aí como supermercado do mundo, né?
eu já vou pedir que passe o slide seguinte aí. Eu concordo muito, e mais do que isso, eu acho que nós temos um compromisso muito grande como país de pensarmos que o grande protagonista na produção de alimentos do mundo deveria ser o Brasil. O Brasil precisa ocupar e deve ocupar esse espaço. Quando a gente olha aonde que nós podemos produzir alimentos para o mundo, alimentos com diversos atributos qualitativos, é daqui que nós estamos falando, é de Brasil que nós estamos falando. Então, nesses 10 minutos, eu vou tentar colocar alguns atributos que eu considero relevantes para a gente ir falando dessa questão do porquê que somos o supermercado do mundo, do porquê que podemos ser protagonista. O Brasil não vai ser protagonista na produção de automóveis do mundo, o Brasil não vai ser protagonista na produção de telefones celulares do mundo, o Brasil pode ser protagonista na produção de alimentos. E isso porque o mundo quer um alimento sustentável, e se o mundo quer um alimento cada vez mais sustentável, quem pode fornecer esse alimento, quem pode respeitar esse bem-estar único, que é essa relação entre pessoas, alimentos e planeta, quem pode entregar isso em altíssimo nível é o Brasil, e eu vou mostrar alguns elementos aqui que por muitos que estão nos ouvindo e assistindo aí já é conhecido, mas eu faço questão de ir reforçando. Pode passar mais um slide aí, eu vou falando aqui e a gente vai conduzindo aí. Por que eu acho que a gente precisa corrigir algumas percepções que nós mesmos brasileiros temos a respeito da nossa produção? Nós vivemos uma síndrome do cão vira-lata, né? A gente acha que tudo que brasileiro faz não é legal, tudo que brasileiro faz não é bom. Gente, e aí agora eu vou mostrar algumas informações que nós podemos contrapor essa falsa verdade, essa baixa estima que nós temos sobre a nossa produção, mostrando o quanto há de ciência, o quanto há de competência na nossa produção de alimentos. Pode seguir mais um slide, por favor, aí. Primeiro, né, e o Ricardo Santin já falou com vocês, já mostrou aí o quanto nós podemos evoluir, o quanto nós podemos entregar de alimentos, o quanto já entregamos de alimento. Porque, primeiro, somos líder mundial em exportação de frango. Não se alcança a liderança de produção de frango produzindo produto ruim. Não se alcança a liderança de qualquer segmento, em qualquer produto, em qualquer processo, produzindo produto ruim. Ou seja, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, conquistando mercados, mais de 150 países, segundo maior produtor de frango do mundo, primeiro exportador do mundo, conquistando espaço na suinocultura, evoluindo na suinocultura, nós conquistamos isso com muita qualidade. Da onde que reside a base de qualidade nossa? Primeiro, se o mundo quer falar de preservação ambiental, o Brasil pode falar. 66% do território brasileiro preservado. Né? É incomparável com qualquer outro lugar do planeta. Dados da Embrapa Territorial. Se não for suficiente os 66% do território preservado, tem um dado da Embrapa Territorial que corrobora mais ainda com isso que eu vou falar, que diz o seguinte: só naqueles 7, 8% de propriedades que realmente produzem alimentos no Brasil, do nosso território, que produz alimentos, só na mão destes produtores, que representam 7, 8% do nosso território, nós temos, no mínimo, 20% de área preservada. É código florestal, é lei, tem que preservar. Isso eu estou falando de biomas como do sul do Brasil. Se eu subir em biomas, podem chegar a 40%, 80%, com o bioma amazônico. Seria como se um espaço urbano que tivesse que respeitar essa mesma regra, como o Ariel, aí, um cara bem sucedido, fosse comprar um apartamento aí em São Paulo de 1.000 metros quadrados, 800 metros ele pode usar, 200 ele vai deixar chaveado, trancado e não pode nem entrar lá dentro, não é para depósito, não pode nem entrar lá dentro. Esses 20% é preservação obrigatória. Você pagou por ele, você paga imposto por ele, mas você não pode usar. É preservação obrigatória. Se tiver um rio passando pela sua propriedade, se tiver uma nascente, esse número pode aumentar e muito em termos de preservação. E como diz a Embrapa Territorial, só na mão destes produtores, dada essa preservação aí, nós temos R$1 trilhão em ativo ambiental para o mundo que nós precisamos cobrar essa conta, porque nós fazemos preservação. Então, se falar de preservação ambiental, nós sabemos fazer. Se nós falarmos de energia renovável, está aí, inclusive esse número está atrasado aí, o Brasil já tem quase 2 Itaipu de fotovoltaico, e isso que a gente já tem uma matriz limpa, uma matriz hídrica.
95% da energia brasileira é limpa, é hídrica, falta só um cantinho lá do norte do Brasil ainda que precisa ser conectado à rede nacional aí, mas 95% já é hídrico. Mas temos quase 2 usinas de Itaipu de fotovoltaico. Dentro da Seara, chegamos agora, por isso que eu falei que o número está atrasado, chegamos agora a 46% dos nossos integrados sendo alimentados por energia fotovoltaica. Estamos investindo em usina fotovoltaica, já temos um parque fotovoltaico no interior de São Paulo. Temos também o investimento agora em usina de biometano, vamos usar os resíduos industriais de biometano, ou seja, sabemos falar de preservação. Se queremos falar de cuidar de gente, quem é que leva o desenvolvimento do Brasil para longe das capitais? Quem que leva o desenvolvimento do Brasil para longe do litoral? É o agro. O que seria da minha cidade, Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, capital do mundo aí, o Ricardo Santin conhece bem, porque ele nasceu na região metropolitana de Passo Fundo. Então, sabe que o que seria de uma cidade como essa, o que seria da Amaral aí, do meu amigo Santin, o que seria de uma Chapecó, o que seria de uma Lucas do Rio Verde, se não fosse o agro. O agro leva desenvolvimento, o IDH é significativamente superior nas cidades que possuem atividade de aves e suínos, comparativamente às cidades que não possuem essa atividade. Levamos desenvolvimento, cuidamos de gente, estamos rejuvenescendo o meio rural, jovens produtores assumindo as granjas, jovens mulheres assumindo as granjas, com inclusão digital. No meu tempo de extensionista, um produtor tinha que dormir dentro do galpão de frango ou de suíno para cuidar da temperatura. Hoje faz tudo do celular, acompanha tudo aqui, é o digital. O novo Vale do Silício do mundo é o agro brasileiro. Então, sabemos cuidar de tecnologia, sabemos cuidar de gente, sabemos cuidar do meio ambiente, temos energias renováveis. Se quisermos falar de saúde, sanidade, gente, primeiro, qualidade, nós já somos líder mundial em exportação, isso é um selo de qualidade. Segundo, o único país do mundo relevante na produção de aves e suínos livre das principais doenças, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, vocês conhecem muito mais do que eu, é o Brasil. Não é só sorte, tem muito trabalho de biosseguridade, muita ciência. Se quisermos falar de eficiência, porque nada mais sustentável que eficiência, né? Fazer conversão alimentar, fazer ovo por galinha, fazer sacos de soja por hectare, sacos de milho por hectare, quilos de boi por hectare, o indicador que a gente quiser, nós sabemos fazer eficiência. Isso tem nome, isso tem ciência, isso tem tecnologia, isso tem o nosso produtor rural comprometido com a qualidade da sua produção, com a responsabilidade de produzir em altíssimo nível. Tem pesquisa em genética, em sanidade, em ambiência, tem muita ciência por trás disso. Se quisermos falar de bem-estar animal, gente, o franguinho e o suíno brasileiro são criados em condições melhores do que 40 milhões de brasileiros vivem. Melhores não, muito melhores do que 40 milhões de brasileiros vivem, do que 1 bilhão de pessoas vivem no planeta. Franguinho e suíno têm plano de saúde. Quantos brasileiros têm planos de saúde? Frango e suíno tem. Veterinário 24 horas por dia para cuidar dele, tem o cara da ambiência para cuidar dele, nutricionista balanceando ração para ele. Ou seja, tem todo um cuidado, todo um compromisso e responsabilidade e ciência, cuidando também do bem-estar animal. Então, também sabemos fazer bem-estar animal. Se quisermos falar de pegada de carbono, que é a grande pegada da sustentabilidade, temos um compromisso com o planeta de manter viável este planeta, a pegada de carbono do nosso frango e do suíno já é menor que a pegada europeia, sob premissas da conta da pegada, premissas europeias. Ao nacionalizarmos premissas, nós vamos derrubar mais ainda a pegada de carbono. Por que outro país do mundo consegue fazer 3 safras de grão dentro da mesma área, no mesmo ano? E já tem trabalhos da Embrapa mostrando que isso reduz drasticamente a pegada de carbono do grão, que é o grande impacto de pegada de carbono na ração do que vai alimentar o suíno e o frango, ou seja, teremos uma condição mais competitiva ainda. Se quisermos, e ainda nem vamos colocar na conta o plantio direto, o Brasil 65% da sua área é plantado com plantio direto, reduz a atividade maquinária, enfim, temos muitas virtudes e competências para falarmos deste nosso agro e conseguimos operar finalmente ou definitivamente um protagonismo na produção de alimentos. Mas nós precisamos deixar de ser o país das vantagens comparativas para, de fato, se tornar o país das vantagens competitivas. E aí nós temos uma série de desafios a serem enfrentados. Eu não vou nem falar aqui de malha logística, vocês já conhecem muito isso. A gente constrói 4 grandes ramais de ferrovias para levar grão para fora do país e não fazemos um ramal ferroviário, estamos agora brigando por um para trazer o grão para o sul do país, onde está 70% do frango, 70% do suíno brasileiro. Então, a gente precisa
melhorar os nossos desafios, porque, como dizia Roberto Campos, né, o Brasil não perde oportunidades de perder oportunidades. Então, o nosso grande desafio somos nós mesmos, de consertarmos as questões logísticas, mas, fundamentalmente, nós temos que melhorar, primeiro, a nossa comunicação agro, seja para brasileiros, seja para o mercado externo, ela ainda é muito frágil, nós não comunicamos as nossas virtudes, nós somos atacados por um tema Amazônia o tempo todo e nós temos que resolver esse tema, não há negacionismo nenhum nessa minha abordagem, nós temos que resolver esse tema, é relevante nós resolvemos esse tema, mas a gente precisa dar a dimensão correta para as coisas, para vender o nosso produto de outra maneira, vender a nossa gestão, a nossa liderança. Eu vou pedindo até que passe mais slide para frente aí, pode passar mais, que isso eu já falei, pode ir para frente, eu já estou sendo acelerado aqui, para a gente poder ir, isso aqui é só do planeta que nós temos que manter viável, pode seguir à frente também, porque eu já quero ir para as conclusões aí, falando aqui aqui vai precisar de muita ciência para resolver, eu acho que o Santi mostrou, o Lazaria mostrou também, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas para alimentar no planeta, já temos 8 bilhões de pessoas para alimentar no planeta, e nós vamos precisar de mais ciência, mais conhecimento ainda, para a gente continuar produzindo cada vez melhor e mais, para que a gente possa dar conta e manter o planeta viável. Esse é um grande compromisso, aquilo que eu falei no início, desse bem-estar único, aí, da harmonia entre as pessoas, o planeta e os alimentos. Isso é super relevante para que a gente possa continuar. Pode ir mais um slide para frente, que aqui já está o caminho das minhas conclusões aqui. Primeiro, nós temos que melhorar a comunicação, nossa comunicação é muito reativa, a gente precisa ser atacado por uma questão que nem foi de vaca louca, lá do boi, que o Felipe Zarias falou aí, para a gente reagir, a gente precisa que um artista vá na TV e fale mal do sistema de criação de suínos ou da produção de alimentos no Brasil, para que a gente reaja e mostre, a gente precisa ser mais proativo, mostrar para as pessoas como nós estamos fazendo. Nós precisamos de mais lideranças dentro do nosso setor que efetivamente saibam defender, por isso que eu defendo tanto as nossas entidades, está aí o Ricardo à frente de uma entidade aí, infelizmente a gente normalmente lembra das entidades quando vem uma crise, quando vem uma situação difícil, nós temos que ter entidades nos ajudando nas agendas positivas, na construção do futuro, na coordenação das nossas pautas, nos planos futuros de investimento, para que a gente traga uma ferrovia para o caminho certo, para que a gente invista o pouco dinheiro que há, invista de maneira correta, para a gente poder produzir os alimentos de maneira sustentável e até para que a gente possa chegar numa COP28 muito mais como protagonista e muito menos como réu, para que a gente mostre o nosso valor, o nosso poder na produção de alimentos e diga para os nossos grandes parceiros, seja ele quem for, vou pegar o exemplo da China aqui, se você quer 95% de autossuficiência na sua produção de alimentos, a partir de 2030, nós brasileiros, nós Brasil, podemos ser teu grande parceiro para conquistar isso. Mas precisamos mostrar isso definitivamente para que a gente construa agendas mais alongadas, contratos de longo prazo, que dê segurança, porque o agro precisa de continuidade, o agro precisa de segurança, segurança jurídica nos seus investimentos, segurança política, de continuidade, porque nós não investimos, ninguém investe no agro para 1 ano, 2 anos, 3 anos, investe-se no agro para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Hoje, um produtor rural que vai investir num aviário, um galpãozinho dele custa 2 milhões. Quantos brasileiros podem investir 2 milhões em algum negócio? Se vai fazer um modal completo de frango, vai investir 8 milhões, 9 milhões. Quantos brasileiros podem investir isso? Então, este agro que gera desenvolvimento, que gera qualidade de vida, que gera riqueza para o país, precisa de políticas consolidadas para que a gente possa continuar a nossa jornada. E não tem outro jeito de nós fazermos isso, pode ir slide para frente aí, senão a gente fazer isso juntos, fazer orquestrado com nossas lideranças políticas, precisamos ter liderança política que conheça do agro, orquestrado com as nossas entidades, com todas as empresas, convergindo as nossas pautas, somando as nossas lideranças, para a gente ocupar esse espaço que tem tudo para ser nosso. O nosso grande desafio somos nós mesmos. Já comentei aqui de que a gente tem que deixar de ter vantagens comparativas para ter vantagens competitivas. Sustentabilidade é o grande ingresso do jogo e nós acreditamos fortemente que não tem discurso verde que suporte caixa no vermelho, tem que ganhar dinheiro, nós vamos vender ativo ambiental, nós temos que ganhar dinheiro, porque tem que investir em renovação tecnológica, nós temos que investir em desenvolvimento, em ciência, para a gente continuar competitivo. Então, as cadeias precisam dar lucro, isso é fundamental para que o setor, efetivamente, o Brasil, de maneira ampla,
seja o grande supermercado do mundo. Pode colocar o último slide. Com isso, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês aí, acreditando fortemente nisso que eu coloco aí, que é o juntos, todo mundo junto. Pode passar mais um slide, eu concluo e volto para ti aí, Ariel, agradecendo a oportunidade de estar falando com todos vocês aí. Obrigado. Muito obrigado, Ribas. Eu peço ao Ribas que permaneça conosco para participar do debate no final. Esse evento da FACT estava programado para ser presencial, na realidade híbrido, presencial em Campinas e online, para os dias 10 e 11 de maio. Mas com a questão da influenza aviária, entrando em vários países da América do Sul, nós optamos lá no distante mês de março em transformar isso num evento híbrido, totalmente online. Com isso, o Ribas, que era para estar conosco aqui no estúdio, já tinha assumido um compromisso de, para o dia 9, está lá em Porto Alegre, num outro evento lá de suínos, então só justificando o fato do Ribas não estar aqui conosco hoje, e sim online. Mas isso não diminui a participação dele. Eu gostaria de avisar que as perguntas, né, serão feitas por meio do chat, então peço aos nossos participantes que comecem a enviar aí suas perguntas, que no final, no debate aqui na mesa redonda, a gente vai estar fazendo para os nossos palestrantes. Peço que identifique o palestrante que vocês querem que respondam. Então, para a nossa última apresentação aqui desse bloco, eu convido o doutor Alexandre. Ele é Alexandre Novak, que é, na realidade, farmacêutico, é também bacharel em Direito, e o Alexandre ele é diretor de assuntos regulatórios da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E como nós estamos falando de supermercado do mundo, o Brasil não exporta somente grãos, carne e alguns produtos e ovos, mas também uma série de outros produtos que o Alexandre vai mostrar aqui para a gente, e vocês vão ver o potencial que é esse país, na realidade, não só potencial, mas a realidade que é hoje o Brasil como produtor e como exportador de alimentos. Alexandre, muito obrigado pela tua presença e boa palestra. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do que é a indústria de alimentos no Brasil. A gente costuma falar que o Brasil tem as maiores multinacionais aqui, gigantes nacionais. A ABIA é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, esse ano completando 60 anos. Nós representamos em torno de 110 indústrias de alimentos aqui no Brasil. E o que significa, em termos de dinheiro, nós representamos 10% do PIB no Brasil. O que é a indústria de alimentos no Brasil, né? O que significa isso para a economia, para a sociedade brasileira? A indústria de alimentos no Brasil ela vem num crescente sustentável em termos de rendimento. O ano passado nós alcançamos um número expressivo e bastante impactante de R$1 trilhão de reais. Esse crescimento veio sendo constante na participação no produto interno bruto também, em torno de 10%, 11%, independente de pandemia. É importante a gente ter essa ideia também, né? Com tudo aquilo que o mundo sofreu nos anos de 2020 e 2021, o Brasil foi um dos únicos países do mundo onde o alimento não faltou alimento na prateleira do supermercado. Nós tivemos, com todas as dificuldades que enfrentadas durante os anos de 2020 e 2021, nós conseguimos crescer e viemos crescendo, e agora, em 2022, alcançamos essa meta bastante significativa de R$1 trilhão de reais. Isso se consegue como? Isso se consegue primeiro, com seres humanos, com a participação ativa e colaborativa de todos. A indústria de alimentos representa 24,3% dos empregos da indústria de transformação no Brasil. Em 2022, foram 1.800.000 empregos e a geração de 58 mil novas vagas. Em termos de investimentos, o Brasil vem também numa constante de crescimento.
seja através de fusões e aquisições ou investimento em inovações. No ano de 2022, houve uma retração em termos de fusões e aquisições, porém compensado por um incremento do investimento de inovações. A indústria de alimentos, ela inova normalmente, ela investe normalmente, reinveste normalmente 1% de todo o faturamento em inovações. Dito isso, isso nos credencia já a ser um dos países mais importantes, o segundo país mais importante em termos de exportação de alimentos para o mundo. Nós somos o segundo maior exportador de alimentos para o mundo, exportamos para mais de 190 países. Nas falas anteriores, você falou muito das questões sanitárias, febre africana, gripe aviária. Para que você exporte para 190 países, a tradução disso significa um sistema sanitário absolutamente estabelecido e confiável por parte dos consumidores e dos países que têm uma agenda sanitária extremamente exigente. A gente está falando, em termos de número, de tudo aquilo que nós produzimos, que transformamos, em torno de 28%. 28% de tudo aquilo que é produzido pela indústria de alimentos é exportado. Então, aqui isso mostra a nossa ainda potência e a capacidade ainda de poder produzir mais e exportar cada vez mais produtos de qualidade. Quando a gente olha isso em termos de dinheiro, em termos de valores, esse 28% que é exportado pela indústria de alimentos no Brasil significa em torno de 17,6% da participação de tudo aquilo que o Brasil exporta. Então, hoje, do 100% do que o Brasil exporta, 17,6% são alimentos industrializados. E a gente não precisa nem falar, mas é importante também ressaltar, né, o saldo extremamente positivo dessa balança. Nós exportamos muito mais do que importamos. Então, o Brasil já tem naturalmente, essa vocação de ser um grande exportador de produtos industrializados. Exportamos para a China, nosso principal parceiro, a União Europeia e Liga Árabe, que são os principais compradores, e não menos importante, a América do Norte, Mercosul e outros. Quais são os nossos principais produtos? O que é que o mundo vem buscar aqui no Brasil, atualmente, com maior desejo, com maior intensidade? As proteínas animais, já se foi falado muito. Somos ainda um grande exportador de açúcar, farelo de soja, óleos e gorduras. Então, tudo isso daqui mostra a nossa capacidade de transformar e exportar e gerar qualidade, agregar valor para essa cadeia. O Brasil, então, já é o celeiro do mundo, né? Nós falamos muito disso, conversamos muito, mas a gente não tem dúvida com relação a isso daqui. Já foi falado, já foi mencionado. Agora, podemos ser o supermercado do mundo? Temos convicção disso. E temos convicção também de que estamos no caminho para nos tornar o supermercado do mundo. Os números não negam. Quando a gente olha para dentro de casa, hoje, a indústria de alimentos no Brasil ela já transforma 58% de tudo que o agronegócio brasileiro produz. Esse gigante chamado agro brasileiro, um dos mais importantes do mundo, 58% do que é produzido por esse agro, ele é transformado pela indústria de alimentos. Com toda essa produção e com toda essa capacidade, nós ainda temos hoje no Brasil instalado um potencial para aumentar essa produção em torno de 35%. O que significa isso em termos de números? Então, quando a gente olha para as nossas exportações, de tudo aquilo que nós exportamos, 71 bilhões são alimentos in natura, 59 bilhões são alimentos industrializados. Se a gente pegar esses dois números, 71 bilhões e 59 bilhões, e fizer um exercício aqui, um exercício de matemática, se nós pegarmos 10% dos 71 bilhões que o agronegócio hoje exporta em natura, tirando isso de uma exportação e trazendo para dentro do mercado nacional, nós vamos ter uma perda de 10% desses 71 milhões, ou seja, menos 7,1 bilhões, mas a gente vai trazer um incremento em valor para o Brasil de mais 20%, ou seja,
esses 7,1 bilhões de exportação que o agro deixaria de receber, ele passa a ser 11,9 bilhões em termos de produtos processados, industrializados e exportados, o que daria aí, em termos de valor, um incremento de mais ou menos 4,8 bilhões em termos de valor. Sem contar num incremento de por volta de 100 mil novos postos de trabalho. Então, nós da BIA, nós temos convicção de que o Brasil ele tem todo o potencial para se transformar também no supermercado do mundo. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, em nome da BIA, em nome do Dr. João Dornelas, nosso presidente executivo, de estar aqui e de poder compartilhar com vocês um pouco desses números do que é a indústria de alimentos no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela sua apresentação. São números realmente impactantes, né? Eu gostaria aqui, mais uma vez, de reforçar que as perguntas serão feitas pelo chat, então, por favor, envie suas perguntas para os nossos palestrantes, identifique que palestrante vocês querem que seja, que responda às suas questões. Eu gostaria de perguntar ao Ricardo Santin. Hoje, a BPA tem dentro do seu quadro de associados também o pessoal que produz peixe de cativeiro, principalmente tilápias. Ricardo, como que está hoje a situação do Brasil produtor de pescados e Brasil exportador de pescados? Bem, em uma parceria com a Peixes BR, que se associou à BPA e representa as empresas que produzem os chamados peixes de cultivo, a tilápia, o tambaqui e outros, nós estamos trabalhando para ajudar a Peixes BR exatamente no desenvolvimento do Brazilian Farm Fishing, ou outro nome, né, uma marca internacional, mas mais do que isso. O Brasil já é, inclusive, exportador, Ariel, de tilápias, tem uma produção crescente, e no nosso caso nós temos a Cevale, que tem o maior frigorífico da América Latina, outro do mesmo tamanho quase da Copacol, a Frango Belo, a GT Foods, que tem plantas próprias de produção, frigoríficos de produção integrada, Luiz, e que já está sendo uma grande possibilidade de renda para os produtores. Essa é uma realidade, tiveram no Ciaves com a gente e vão continuar. Ou seja, a tilápia é mais um produto que está entrando no portfólio dos produtores de aves, suínos e ovos, especialmente as cooperativas, levando renda para o produtor, mas, acima de tudo, dando alternativa, já que a gente é importador de peixe. E nós temos um grande campo para andar. Junto com a Peixes BR, com a Bipesca, o Brasil precisa, sim, e nós sabemos, nós somos da proteína, precisamos diversificar o prato do brasileiro para ele ser cada vez mais saudável, e não que nenhuma seja melhor ou pior que as outras, mas a diversificação ela é auxiliada pelo peixe, que agora é uma realidade muito positiva na cadeia. Muito obrigado, Ricardo. Luiz, então, a primeira pergunta aí. Vamos lá, então, na tela. Fazer a nossa primeira pergunta aqui, que nós recebemos. A ideia é que todos possam responder. Talvez a gente possa começar com o Ribas, que tá online. E a ideia é, qual que é a nossa pergunta aqui? Quais são os caminhos para melhorar a comunicação e, consequentemente, a imagem dos produtos brasileiros, do agro brasileiro, algo que o Ribas falou um pouquinho na apresentação dele. Se a gente puder explorar um pouco mais, e depois passamos daqui para o pessoal. Eu acho que existem vários caminhos, várias possibilidades aí da gente pensar nessa ampliação. Eu gosto de pensar simples, eu gosto do modelo do simples funciona. Primeiro, neste momento, enquanto nós estamos reunidos aqui, é provável que algum professor em alguma escola esteja falando para o filho dos nossos ouvintes aí alguma coisa equivocada sobre o agro, alguma mensagem equivocada, falando mal ou do bem-estar animal, ou do uso de antibiótico, falando alguma coisa equivocada. Eu já vivi essa experiência, inclusive em consulta com nutricionista, ouvindo alguns comentários muito equivocados sobre a nossa produção de alimentos. Eu acho que se cada um de nós se apropriar do seu papel de influência, naquele ecossistema nosso de influência, meu vizinho, meu amigo, meu cunhado, até o cunhado vale, meu amigo, meu primo, meus colegas, enfim, a comunidade que eu vivo, eu conseguir fazer um trabalho de influência, eu já estou fazendo uma microcomunicação eficiente. Bom, esse é um tema. Outros frentes, aí nós precisamos pensar mais, de maneira muito mais constituída, via as nossas entidades, existem inúmeras frentes que acontecem de mostrar o produto que nós temos, de mostrar a qualidade do nosso produto, de comunicar com o nosso produtor. Eu gosto muito de uma frase que eu tenho ouvido muito nas discussões que nós fazemos aí, andando por esse Brasil afora, aí nós temos que usar muito da transparência, de fazer o que fala e falar o que faz. Mostrar mais a nossa produção, não tem caixa preta nenhuma. Mostrar como se cria frango e suíno no Brasil, mostrar a ciência que está por trás disso,
para que as pessoas tomem consciência que aquele presunto não nasceu na gôndola do supermercado, aquele presunto tem uma história por trás dele. Existem famílias trabalhando, ciência, existe conhecimento, existe comprometimento, existe uma série de variáveis envolvidas. Também é uma frente relevante para nós trabalharmos. E aí, finalmente, nós vamos chegar nas questões governamentais, que nós precisamos também que o governo faça a sua parte, como tem sido buscado pela antiga ministra, pelo atual ministro, de levar a bandeira do Brasil e mostrar as nossas virtudes, sem que com isso a gente precise atacar os nossos outros mercados, mas mostrar as nossas virtudes. E não tem como fazer isso de maneira melhor do que fazer com ciência, de fazer com conhecimento. Então, a gente ter muita base de informação para mostrar a nossa produção de maneira efetiva e com bastante competência aí para que tanto o brasileiro quanto o público exterior também tenha contato com o que se produz aqui. Porque nós somos, aqui o Felipe foi meu colega há bastante tempo, aí, a JBS tem base de produção em vários países, a gente tem muita clareza que a maioria dos outros países não faz ideia de como se produz aqui. Então, acha que ainda o Brasil é um país que o porco é criado num ambiente inadequado, ou que o frango é criado de qualquer jeito. Nós temos que mostrar que a nossa avicultura e a nossa agricultura não perde para nenhum lugar do planeta. Fazemos aqui sim com muita qualidade. Luiz, na realidade a BPA também, né, Ricardo, tem um histórico muito bom aí de trabalhar isso no exterior, sem falar aqui na questão interna do Brasil, um projeto com a Apex de não só abrir mercados lá fora, mas também de divulgar a qualidade da nossa produção dos produtos brasileiros. Ricardo, pode relatar um pouquinho essa experiência? Obrigado, Ariel. E é isso mesmo, Ariel trabalhou junto nessa ideia, me ajudou muito a construir essa história, junto com o presidente Turra, nós como diretores lá, junto que trabalhamos. E a BPA tem várias marcas setoriais, e talvez seja uma das poucas entidades que tem hoje páginas ativas nas redes sociais da China. Nós estamos lá no Weibo, no WeChat, no Youku, com páginas toda a semana atualizadas, com informações do frango brasileiro, mostrando o que faz. E não só isso. Antes da pandemia, nós recebíamos, em média, mais de 1.000 visitas por ano, oficiais e privadas, a verificar a nossa produção, na toada do que o Ribas falou. As pessoas vêm aqui ver, não tem nenhuma dúvida, não temos nada para esconder. Nós somos uma das melhores e mais sustentáveis produções do mundo. Tenho dito afora que se eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor que o Brasil nesse mundo afora. E nós estamos prontos para fazer isso. Estamos fazendo isso, inclusive, com uma campanha já de sucesso, a Good Food for People for the Planet. E está em várias línguas, em mandarim, em alemão, em espanhol, em francês, em inglês. Está disseminada, agora está chegando uma segunda fase dessa campanha. Um site da sustentabilidade vai ser colocado online para que todo mundo acesse essas informações, mostrando a imagem do que se faz e do que a gente tem e fornece para as colocações. E, para finalizar, o melhor de conhecer o produto é exatamente mostrar que é o mesmo produto que os nossos filhos, as nossas famílias consomem, nós vendemos para fora do Brasil, e é isso que a gente está fazendo. Obrigado, Ricardo. Eu acho que o Felipe poderia complementar. O boi brasileiro, uma época, pagou um preço aí, né, com a história do boi produzido na Amazônia, etc. e tal. Como é que a gente vem revertendo isso? Já é uma página virada? Eu acredito que o Ribas, de maneira muito sábia e feliz, comentou que eu acho que a marca de um país começa a ser desenvolvida pelos cidadãos. Então, a maneira que a gente conta a história dentro dos nossos lares, a maneira que a gente influencia os ciclos que estão por volta da gente é muito importante. E o Brasil é um país gigantesco. Então, eu vejo muito o modelo de promoção dos Estados Unidos, que é muito interessante, porque a gente pega Mato Grosso do Sul, Goiás, cada estado tem uma história muito peculiar e própria. E quando você vai para outros estados ou outros países, ele tem uma parte da história por conta até mesmo do tamanho do país. Então, essa promoção do Brasil tem tantas virtudes a serem promocionadas que começa dentro do Brasil. Eu acredito que as associações vêm criando um trabalho fantástico dessa promoção, mas continuar através da Apex, entre outras instituições, para que a gente continue promovendo o que o Brasil tem de melhor, que são os 99,9%, e não colocando o holofote naquele 1% de oportunidade de melhoria. Muito obrigado. Vamos passar, então, ali para o Alexandre. Desculpa, para complementar. Não, realmente é complementar tudo que foi falado aqui.
a BIA, dentro do seu planejamento estratégico, tem como um dos principais pilares a questão da educação, né? Eu gosto de falar que eu só estou aqui hoje porque, alguns anos atrás, no colégio, eu fui fazer uma visita a uma indústria de alimentos, e, naquele dia, naquele momento, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou trabalhar com ciência dos alimentos, eu vou trabalhar para a indústria de alimentos. Então, isso mudou a minha vida, e nós temos convicção de que esse é o caminho da educação, né? Você juntar todos os elos dessa cadeia, desde a educação primária, a universidade, a academia, a ciência. Nós precisamos nos expor um pouco mais, falar mais daquilo que nós temos como história e como ciência. A BIA vem fazendo um trabalho de parceria com universidades e desenvolvendo programas. Nós temos, por exemplo, um programa chamado Processamento para Curiosos, que é uma parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, que são vídeos, tem lá no YouTube disponível, que mostra para as pessoas, de uma forma muito simples, muito lúdica, por especialistas na área, por cientistas, como é que você faz na sua casa o que a gente faz dentro da indústria, né? Então, o último que nós tivemos foi o de pão. Já tivemos um sobre tomate, os molhos de tomate, onde se falou sobre a questão de por que o alimento estraga. O alimento não estraga, né? O alimento ele é consumido pela bactéria. A bactéria chega antes, né? O micro-organismo chega antes. Ele não estraga, ele só é consumido antes de você. Então, toda essa ciência, como foi dito, não é uma caixa preta, é uma ciência milenar, em qualquer momento, ali, durante a pandemia, quando você falava, o que vão fazer depois da pandemia? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um almoço em família. Então, o alimento ele faz parte de... Não existe nada na história da humanidade, dentro da sociedade, onde o alimento não esteja presente. A gente tem que usar esse potencial, para educar de forma correta, né, as gerações que vêm aí em frente. Luiz, por favor. Vamos lá. Obrigado, Alexandre. Recebemos aqui uma pergunta de um dos assuntos mais importantes aí de sanidade animal, uma pergunta para o Ricardo Santin. Santin, o pessoal está querendo que você conte aqui quais ações a BPA tomou, está tomando para a gente evitar, prevenir a influenza aviária no Brasil. E queria entender um pouquinho o que você está vendo de riscos nos países que ainda não tinham influenza até o ano passado, passaram a ter esse ano muitos países da América do Sul. O que está acontecendo nesses países, até para o público ter uma ideia? Ricardo, só antes de responder, eu pediria ao nosso pessoal de apoio que me orientasse aqui com relação ao tempo, que eu estou um pouco perdido aqui. Ricardo, por favor. Bem, nós nos alinhamos, no primeiro momento, com o governo federal, o Ministério da Agricultura, o Plano Nacional de Prevenção de Sanidade Avícola. Criamos na BPA o GPIA, Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária, junto com o GPESA, de Prevenção de Peste Suína Africana. Esse grupo especial, que está comandado pela nossa diretora Sulo Ariel, faz membro desse grupo, são consultores internos das empresas que começaram a fazer preparação para não deixar chegar, aumentando o nível de educação, capacitação, mostrando, acima de tudo, que nós nunca tivemos e não temos influenza hoje, mas também mostrando para o resto do mundo que nós estamos preparados se por acaso chegar. O Brasil está preparado para conviver como o mundo já convive com a influenza aviária se ela chegar aqui, segregando através de zoneamento, regionalização ou compartimentação. O Brasil está se preparando, não tem, volto a repetir, fez mais de 40 mil testes no ano passado, Luiz, para verificar, e todos foram negativos. O Brasil também fez o quê? Elevou o seu grau de preparação. Arcos de desinfecção, telamento, higiene das mãos, higiene dos sapatos, roupas exclusivas, e fez um protocolo da BPA proibindo visitas de estrangeiros que viessem de fora, onde poderia trazer. Isso é o que a gente fez. A gente vê no mundo afora, países como Chile, como Argentina, que chegaram até, e aqui na conferência temos especialistas, sabem o que é o grau de biosseguridade de uma granja de matrizes. E na Argentina nós tivemos uma granja nova atacada por esse vírus. Como que se atribui a isso? Quando vai falar com os argentinos, por uma falha humana no processo de higienização, entrou dentro do aviário. Então, o Brasil está fazendo isso, a BPA tem cuidado, orientado e tem, acima de tudo, estando em contato direto com o Ministério da Agricultura, doutor Eduardo, do DSA, o
com o nosso secretário Goulart, o próprio ministro tem conversado diretamente com a gente e nos orientado. O Brasil está se preparando para evitar que aconteçam algumas coisas como o Chile, e me alongo só um pouquinho para terminar do seguinte: Chile e Argentina tiveram mercados fechados. O Brasil, dos seus 150 mercados, já mapeou que somente isso pode acontecer em 15 deles, porque o mapa já vem, desde 2021, trocando certificados sanitários para, em vez de ser país livre da influenza aviária, ser país, região, zona ou compartimento livre, o que manteria a possibilidade da gente continuar a exportar, e isso tem, inclusive, desses 15, vários que já declararam. Quando o Brasil tiver, eu vou aceitar a sua regionalização, e é isso que a gente está, para minimizar o prejuízo que possa acontecer econômico na cadeia. Temos pergunta para mais, temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Luiz, por favor, temos mais uma ali. Temos aqui uma pergunta da Mércia Barros, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela pergunta para o Ribas. Ribas, como a indústria avícola está organizada a ponto de colocar em prática o One Health? Saúde única. Maravilha, vamos lá. O One Health não é um fato novo para a nossa indústria de aves e suínos. A gente já vem trabalhando isso há muito tempo, de várias maneiras. Primeiro, trabalhando com muita biosseguridade nas granjas. Começamos esse trabalho há 20 anos atrás, aí, uma ampliação de biosseguridade. O Ricardo vai lembrar, Ariel, aí, quando tivemos os primeiros riscos mais importantes de sanidade no mundo, nós já startamos esse trabalho de biosseguridade nas granjas de maneira muito efetiva. Segundo, trabalhando com cadeias verticalizadas, com o controle de alojamento, de origem, com o sistema de integração, é uma fortaleza do Brasil hoje, é um diferencial. O nosso produtor comprou essa ideia, e aí toda a cadeia trabalhando com a questão da genética, com a questão da nutrição, com a questão da sanidade, com a evolução dos pré-bióticos, probióticos, eubióticos, tem um monte de bióticos com nomes bonitos hoje aí, que vem trabalhando para a gente conseguir fazer, primeiro, a exclusão do uso de moléculas que são comuns para a saúde humana. Segundo, a exclusão de moléculas que possam representar qualquer risco à saúde. Mesmo que, e eu estou falando para especialistas que estão nos ouvindo aí, que nem seja a saúde animal talvez o maior problema da resistência a antibióticos, não seja a saúde animal que seja esse o maior problema. Nós temos muito mais uso indiscriminado na saúde humana aí, mas esse não é o ponto. Então, o nosso setor vem trabalhando fortemente no trabalho de ambiência, no trabalho de biosseguridade, no trabalho de conscientização, capacitação e desenvolvimento dos nossos produtores rurais para todos os cuidados que precisam ter no manejo, desde o recebimento dos animais e todo o manejo durante a vida dos animais, para que a gente possa ter um sistema de produção que não perca nas questões zootécnicas, de produtividade e eficiência, porque isso é fundamental para manter a nossa competitividade, e até porque não tem nada mais sustentabilidade que eficiência, né? Já comentei isso, e de uma maneira muito simples a gente vai conseguindo reduzir o uso de antibióticos para um uso racional, um uso otimizado, um uso inteligente de antibióticos. E a gente vem conquistando isso, e eu acho que o Ricardo falou, um país que recebe mais de 1000 visitas, com auditorias dos mais exigentes mercados, que exigem que a gente reporte as miligramas que são usados por tonelada de frango produzido, a gente consegue mostrar evoluções muito significativas nos últimos anos aí e realmente entregar um produto saudável. Como também vou repetir o Ricardo aqui, é o mesmo produto que minha filha, meu filho comem, os filhos de muitos de vocês comem também, porque a gente sabe o quanto são seguros e o quanto estão conectados a essa ideia do One Health, que até amplia esse conceito. O mundo fala hoje muito mais de saúde única, né? de bem-estar único, de um conceito muito mais amplo, que envolve também as pessoas e também o planeta. Então, isso também o setor vem muito conectado. Temos mais uma pergunta ali, eu acho que é para o Ricardo. Ricardo, o ovo foi uma das maiores quebras de paradigma que a gente teve no mundo. Passou de vilão a remédio. Hoje a gente tem nutricionista indicando para as pessoas comerem ovos, médico indicando. Então, a pergunta que vem aqui é, o Brasil corre risco de desabastecimento de ovos? Não, Ariel, não corre, afirmo categoricamente, inicio lembrando que ovo é bom e faz bem, podem comer à vontade. Mas antes da pandemia, produzíamos 49 bilhões de ovos. Subimos para 54 bilhões no início da pandemia e depois caímos, por conta do aumento do preço dos insumos, para 52 bilhões de ovos. Esse ano vamos repetir esses 52 bilhões de ovos, que para o nosso ouvinte entender, significa 1.350 ovos por segundo. Agora já são 2.700. Ou seja, quando você termina de falar, já dobrou o número.
Esse é o número que nós temos. Por isso, e a gente tem, apesar de ter Bastos, Santa Maria do Jetibá, São Bento do Una como grandes núcleos, a produção é muito pulverizada e, depois do telamento, ela está muito bem preparada também para resistir. Não vai faltar ovo, pode continuar a comer, pode continuar a consumir, saúde na casca. Luiz, Vamos mais lá. uma pergunta ali, por favor. Acho que é uma boa pergunta aqui para o Felipe responder. O pessoal perguntou aqui, não citou o país, mas fica muito evidente de quem a gente está falando. A pergunta é sobre a concentração das exportações brasileiras de proteína. A gente sabe que boa parte das nossas exportações, tanto de carne bovina, carne suína, bastante de frango também, vão para a China. Qual é o risco da gente depender de um único cliente comprando uma proporção muito grande? O que a gente tem que fazer como país para diversificar essas nossas exportações? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que a representatividade da China não é somente para o Brasil, é para o mundo. Então, o Uruguai, a Argentina, o Brasil, como eu mostrei na minha apresentação, a China cresceu o consumo em 65% em 9 anos. E a produção de bovino, por exemplo, 17%. Então, é um país em franca expansão. E isso vai continuar acontecendo com os países em desenvolvimento. Então, Indonésia, China, e à medida que isso vai acontecendo, e o Brasil conseguindo novos status sanitários, negociações diplomáticas com países que hoje nós não temos acesso, principalmente na carne bovina, Coreia do Sul, Japão, obviamente, à medida que você coloca ovos em diferentes canastas, é mais estratégico. Só que hoje a gente tem que respeitar. O mundo, a China busca produtos em todo o mundo. Então, obviamente, eu trabalhando com a possibilidade de abrir novos mercados, mas respeitando também o comércio internacional, que é o que acontece. Ô Alexandre, você quer complementar no teu setor? Eu acho que você ouviu o meu pensamento aqui. Uma solução para isso também, que provavelmente vai ser uma coisa natural que vai acontecer, é o interesse desse consumidor na China e outros países de outros produtos, né? A gente vê, por exemplo, queijo. Né? A hora que o chinês começar a comer queijo, a gente vai ter que produzir mais queijo. E hoje, o que é exportado como proteína, a gente mostrou aqui em números, pode ser exportado depois em produtos com valor agregado. Então, hoje é um parceiro comercial importante para a proteína, mas a gente não pode esquecer que um comércio bem feito, né, uma relação bem construída, amanhã ou depois a gente está vendendo outras coisas e produtos com mais valor agregado também. Então, cuidando bem para que esse canal se perpetue aí. Hoje são ovos, amanhã pode ser produtos de valor agregado, produtos mais elaborados. Então, a gente vê isso como um grande potencial, uma grande oportunidade. Só aproveitando, eu queria dar um gancho para dizer, o Alexandre coloca bem, a gente pode agregar mais, porque hoje, quando eu falo de proteínas, Luiz e Ariel, as exportações de aves, suínos e ovos do ano passado renderam 12,5 bilhões de dólares. Mas, se os grãos que esses animais comeram para se converter em carne e ovos fossem exportados como grãos, renderiam 3,5. Ou seja, já adicionamos 9 bilhões de dólares a essa cadeia. E podemos adicionar mais, levando um produto pronto, o pé de frango já temperado, um cordon bleu e assim por diante, que a gente já faz em parte e que pode crescer muito mais. Nós temos 30 segundos para o Ribas aí. Ribas, você quer dar um recado nesse tema aí? A questão de concentração de mercado? Olha, eu acho que toda vez que a gente puder ter uma diversificação, ela é adequada, a gente tem uma segurança maior. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir alongar as nossas relações para dar previsibilidade para toda a cadeia. Eu acho que isso é tão importante quanto ter mais clientes, para que a gente possa conseguir ter um planejamento da nossa produção e a gente viva menos esses picos muito altos de mercado e daqui a pouco um recesso de mercado, que isso não é saudável para a cadeia. Então, se a gente conseguir ter esses alongamentos que dêem mais previsibilidade, fica mais fácil os investimentos, mais fácil todo o sistema de produção conseguir se construir de maneira até mais competitiva. Muito bem. Eu ando bastante pelo Brasil e pelo exterior também.
E uma das coisas que o pessoal me pergunta é, vale a pena investir? Uma pergunta que o Ribas colocou, uma resposta que ele fez, vale a pena investir no setor de aves, de suínos, de bovinos, de alimentos? Eu acho que isso nós respondemos aqui hoje. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo. As pessoas não vão deixar de comer, seja lá o que aconteça com o país ou com vários países no mundo. Eu acho que o Brasil é realmente o celeiro do mundo, e vai ser o supermercado do mundo. E eu acho que quem investe na produção de alimentos não vai perder dinheiro, pelo contrário, ele vai ter. E é uma questão renovável também. Eu costumo dizer, né, que produzir alimentos no Brasil é uma riqueza renovável, mais do que ter petróleo, mais do que ter minérios, né? Então, frango, em 40, 50 dias, nós temos aí a produção de frango, então a gente tem renda ao longo do ano. Então, eu acho que, Luiz, nós realmente respondemos essas perguntas. Eu acho que quem teve a oportunidade de assistir sai daqui cada vez mais confiante no Brasil, né? Eu acho que o futuro que a gente tem pela frente aí é um futuro realmente brilhante. Eu agradeço muito aqui os nossos palestrantes e eu pediria só ao Luiz, então, que feche esse bloco para a gente poder dar continuidade, para que a gente libere aqui os nossos palestrantes. Perfeito. Obrigado, Ariel. Obrigado a todos aqui. Felipe, Alexandre, Ricardo, Ribas, que tá online, mas está aqui nos assistindo. Foi um prazer aqui. A gente pôde entender como o nosso agro, como nossa avicultura, nosso setor de proteína animal é importante e é competitivo no mundo e como é que o Brasil pode avançar ainda mais nos próximos anos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Felipe. Eu peço, então, ao Luiz que permaneça conosco aqui, apenas para a gente dar sequência. Obrigado aqui ao Ricardo, ao Felipe. Obrigado, senhores. Um grande abraço.